Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e vamos falar desse assunto aqui, olha só. Acabou de sair um vídeo no canal da NPC News Online, esse cara que tá falando é o Tyler Manion, neto do Jim Manion, um dos árbitros principais aí da Pro League, um dos cabeças da Pro League, e ele divulgou que logo depois do Olímpia desse ano, a Men's Physique terá um limite de peso e altura, e ele explicou um pouco melhor aqui. Vamos entender um pouco melhor, vamos ver o que foi dito no vídeo, para que vocês possam ter a informação completa do que se sabe até agora. E eu já queria pedir para vocês aqui um like nesse vídeo, que vocês passassem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que todo mundo fique ciente de tudo o que foi falado aqui nesse vídeo, porque tem muito detalhe, a gente precisa saber. No começo aqui o Tyler fala que a Men's Physique vai ter um limite de peso e altura. Logo depois do Olímpia desse ano, ele fala que estão usando o limite de peso e altura com grande sucesso na Classic, e eles querem garantir que os Men's Physique não fiquem muito grandes, muito volumosos. E o limite de peso e altura vai ajudar a NPC a controlar o tamanho dos atletas. Ele não fala quais serão os limites, mas diz que são menores que os limites de peso da Classic. Então o Tyler aconselha a galera a se medir, a ver a altura, e os caras que estão acima do limite da Classic profissional nesse momento, para já começarem a pensar em maneiras aí de diminuir o seu volume. Lembrando que isso vale apenas para a Men's Physique profissional. A amadora não tem limite de peso e altura. Embora devia ter, né? Já que vão fazer isso profissional, já prepara o amador para isso, né? Eles falam que tem pesado e medido alguns atletas aí da Men's Physique, alguns shows esse ano, e vão continuar pesando para conseguir mais dados aí a respeito de peso e altura. E essas pesagens, esses dados, as medições que eles vão fazer, vão servir de base para eles definirem esses pesos iniciais, esses novos limites aí para a categoria. Então é óbvio que eles vão pesar e medir um cara, um cara que o árbitro já sabe que o cara é grande demais na categoria. Vão ter uma ideia de peso ali, e ele já vai falar assim, cara, talvez esse peso aqui seja demais, vão ter que fazer um pouco menor do que esse. Vão usar a Classic Physique como referência, obviamente. Ele fala que limitar peso por altura é uma solução que eles estão encontrando para evitar que os caras fiquem grandes demais, mas eles entendem na Pro League que não é a solução perfeita. Cara, ele tem que dar os parabéns, né, pra Pro League, pro Tyler, que é um cara novo, que tá trazendo uma visão mais nova, né, cara, do negócio aí, e agora fez um vídeo explicando, dando notícia, dando detalhes, vai ficando, pra todo mundo é melhor, pro atleta, pra imprensa, a gente consegue passar a informação melhor, então parabéns pela iniciativa. Inclusive de falar que não é a solução perfeita, mas que no momento é o que se pode fazer. Ele fala, inclusive, que os padrões de julgamentos vão continuar os mesmos, e aí ele usa o exemplo do Emanuel. Foi o primeiro cara que ele falou e o único cara que ele falou. Ele fala que tá usando essa imagem do Emanuel aqui num show no começo do ano, que é o melhor físico da vida dele, e ele diz aqui, inclusive, presta atenção nesse ponto, que ele é um grande exemplo de um visual que o Men's Physique deveriam ter. Então ele fala assim pra galera olhar pro físico do Emanuel, e diz que ele será bem perigoso no Olímpia esse ano. Então se ele tá falando isso já do Emanuel, esse tanto de coisa boa, a gente já deve entender ali que ele tá dentro do limite de peso e altura, e que por questões também de estética, ele é um cara ali a ser olhado. E aí um ponto a se pensar aqui é o seguinte, cara, já que eles vão limitar peso e altura para definir porque os caras não estão ficando grandes demais, uma vez que o cara bateu o peso para sua altura, essa questão de esse ponto que seria marcado negativamente de volume excessivo vai ser desconsiderado na avaliação, porque se isso for o caso, você vai incentivar muito mais agora os caras a não treinarem mais pernas, já que a perna não é julgada, é coberta pela bermuda, e você tira ali uns quilos de quadríceps femoral, glúteo, e coloca uns quilos ali onde precisaria colocar se tivesse faltando, por exemplo. E complementando o que eu disse sobre treinar perna ou não treinar perna, o Tyler Manion esclarece isso melhor aqui numa postagem feita na página da Pro League, que era uma dúvida que a gente tinha e muita gente também vai ter. O Andrew Ferguson fala aqui o seguinte, olha só, alguns caras vão parar completamente de treinar pernas quando eles descobrirem que eles já estão no limite de peso, em vez de trocar de categorias, etc. Aquela preocupação que a gente tinha, né? Então vão parar de treinar pernas. Grande preocupação, mas o Tyler Manion vem e explica. Ele fala o seguinte, eu sabia que isso estaria na mente das pessoas aí, que seria uma dúvida, e que o pessoal pensaria nisso para instantaneamente bater o peso. E a gente vai fazer alguma coisa, vai ter um artifício, vai ter aí uma norma, alguma coisa assim, para garantir que isso não seja possível baseado em critério de julgamento. Teremos mais detalhes assim que os pesos, assim que os limites oficiais
forem liberados. Então, eles vão ter um critério de julgamento, que a gente falou agora há pouco aí, será que vão levar em conta o tamanho do volume? Já que não é julgado pernas, pelo visto, eles vão julgar o tamanho, o volume de pernas, pelo menos ali na bermuda. O que é ótimo, essa preocupação de não incentivar a criação de um físico completo, um físico desproporcional, cai por água com esclarecimento, o que é fantástico mais uma vez, melhor assim. Aí o Tyler Manion, ele complementa aqui, ó, a primeira coisa que a gente pensou que ia passar pela cabeça das pessoas eu simplesmente não vou treinar pernas. Isso não será possível de acordo com os critérios de julgamentos que nós iremos liberar assim que a gente anunciar os pesos aqui, os limites de pesos oficiais. E aí ele fala o seguinte: físicos completamente desproporcionais não serão premiados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Erin Banks. Não é proporcional, vai ter que pensar de algum jeito. Para o Erin Banks, por exemplo, levando em conta pelo que o próprio Tyler Manion falou, ele vai ter que encontrar uma maneira de crescer as pernas dele. Se crescer as pernas, não vai bater mais o peso, aí de repente ele não bate mais o peso, tem que diminuir a parte superior. Então vamos ver, cara, muita coisa pode mudar. Vai ser uma baita de uma chacoalhada na Men's Physique com muita coisa podendo mudar, hein, cara. Num momento do vídeo aqui, ele cita esses 4 caras que são o top 4 do Pittsburgh Pro na Men's Physique Pro: Corey Morris, Ryan Terry, Ben Marini e Sid Powie. Ele fala que esses caras foram medidos e pesados e que todos eles bateriam o peso que eles estão considerando implementar. Então, sim, já existe um limite, já existe um peso que eles estão pensando em colocar. Eles vão fazer medições em alguns outros campeonatos para se certificar disso. Mas esses caras daqui teriam batido peso, por exemplo. E ele também fala do top 4 do New York Pro, mesma situação, teriam batido peso. Ele inclusive fala especificamente do Vitor Chaves, cita ali que é um excelente atleta, que tem um físico excelente, mas que os braços e ombros ainda estão um pouquinho grandes em relação ao tronco dele, mas ele tá ali na área de destaque. E ele fala uma coisa importante, ele citou esses caras, inclusive, ele fala o seguinte: esses mens que eu citei, caso a gente pegasse esses caras e colocasse do lado dos Classic Physiques que estão aí no topo da categoria, que venceram o New York, por exemplo, ou o Pittsburgh, e pedisse para os caras fazerem um duplo bíceps de frente, todos eles ficariam menores que os Classic Physiques, menores, menos densos, etc. Que isso não é uma crítica, não é ruim, que é justamente o que eles esperam dos atletas da Men's Physique em relação aos Classic Physique. Então a gente também começa a entender que aqueles atletas Men's Physique que a gente olha e fala, cara, parece um Classic e tudo mais, vão talvez de alguma maneira ser penalizados ou não vão ter, ou não penalizados no sentido de o julgamento não vai priorizar aquele volume, aquele visual que eles estão trazendo. Embora talvez ele consiga bater o peso, não sei, né, como que vai ser isso aí. Em seguida ele fala que eles pretendem divulgar esses novos limites de peso cerca de 2 meses antes do Olímpia, para aqueles caras que planejam competir após o Olímpia. E lembrando, até o Olímpia 2023 não tem nada disso, não tem limite de peso, só vai começar a valer para Men's Physique Pro, limite de peso e altura, depois do Olímpia 2023. E ele fala que eles querem divulgar isso 2 meses antes para quem planeja competir logo depois, que possa aí ajustar o seu limite de peso e altura, etc, etc, etc. E aí a gente entende também que esses primeiros shows logo após o Olímpia são uma baita de uma janela de oportunidade para atletas Men's Physique que não têm conseguido bons resultados justamente por isso. Porque pensa, o cara que já tá um pouco ali pequeno, que vai dar, vamos dizer, um acaso de eles liberarem a tabela de limite, o cara tá batendo esse limite que não precisa mudar nada e já planejava competir, ele sai na frente de um cara que tá até pegando boas colocações na Men's Physique, mas vai ter que tirar 2, 3 quilos, 4 quilos às vezes de peso ali, e não vai ter um tempo de se adaptar, ou vai precisar de meses para se adaptar ao novo físico, porque, pô, tirar 2, 3, 4 quilos às vezes de um físico aí consolidado não vai fazer muito bem pro aspecto visual, aquele tipo de coisa. Então, muita gente, ou muitos caras vão ter uma bela de uma janela aí nos primeiros meses após o Olímpia para se classificar, e de repente a gente veja uma pequena mudança de nomes na Men's Physique aí depois disso, embora a gente entenda que os caras que estão lá no topo não devem ter, não sei, né, como é que vai ser. O Erin Banks já falou em comentário que ele tá de boa com isso, que ele bate
bate o limite de peso e altura, que o limite dele já é menor do que o da Classic, então ele não tá preocupado. A gente vê o Diogo Montenegro, que não compete com peso super alto, a gente tem o Felipe Franco, que falou que compete com 97, 98 quilos, alguma coisa assim, perto dos 100 ali, já é um cara um pouco mais alto, o meu Diogo é um cara um pouco mais baixo. Essas são as informações que a gente tem, tá muito bem explicado, inclusive, mais uma vez, compartilha, divulga esse vídeo, mostra para mais gente, para que chegue a informação correta para eles, e a partir de agora vai começar total a especulação de quem vai bater peso, quem não vai bater peso, quem tá no padrão, quem não tá no padrão, quem tá no limite, quem não tá no limite, e com certeza, assim como fez o Ryan Banks, vários atletas da Men's Physique aí que já pesam menos que o limite da Classic, vão poder já talvez pronunciar e falar, ó, eu tô meio que de boa aqui. Quem ficar mais quietão na dele é porque vai estar mais preocupado, talvez, não vai querer falar, o cara que tá 4, 5 quilos ali acima, de repente vai, mas quem tá próximo do limite, com certeza vai mandar aí mensagens e postagens que tá de boa, que não tá muito preocupado. Vamos ver, eu quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim. Daqui a pouco, mais tarde tem outro vídeo hoje ainda, tá? Hoje vamos ter 3 vídeos, vai ter 2 só, saiu essa bomba aqui, então teremos 3. Se inscreve no canal e vou ficando por aqui e deixa seu comentário aí, fala pra gente. Valeu!